Tá começando mais uma live aqui, não era uma vez na Cultura Popcast, e hoje o tema é o tema que tá no hype sobre a série Sandman. E eu estou aqui com meu parceiro William. Como é que você tá, William? Bem empolgado também com essa, é um tema que eu queria falar bastante, é um tema que eu curto bastante e me senti respeitado, né, com a série, então tô bem, né? E Esse daí você, tudo de boa, canal? Tudo de boa, e eu sempre esqueço de me apresentar. Aqui quem fala é o Felipe, né? Eu sempre vou já na apresentação às pressas, mas esse daí você queria muito comentar. Tanto é quando lançou o trailer, a gente fez um review aqui da série. Eu já HQ, né? Eu já não cheguei a ver a série, nem cheguei a ler os quadrinhos, então você que não sabe nada sobre Sandman e tá aí se questionando se vale a pena você assistir, vale a pena você investir seu tempo na série, eu vou estar aqui te representando, enquanto o William é um cara que já leu já os quadrinhos do Neil... Caramba, esqueci Neil o autor. Gaiman. Neil Gaiman. Neil Gaiman, né? Neil Gaiman. Gaiman, olha eu Já vi também. gente falando Neil Gaiman, eu chamo ele de Neil Gaiman. Já tá íntimo já, né? Mas é isso então, lembrando antes de começar o papo aí, a gente falar tudo sobre a série, tudo sobre os quadrinhos e o universo de Sandman e o que vem por aí, já deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e comenta aí o que você acha de Sandman, se você já curtiu a série ou se não chegou ainda a assistir. E bora então para o vídeo, vamos aí falar sobre Sandman. Beleza. Bem, começando, eu separei alguns pontos aqui pra falar em específico, né? E aí você que sabe, se você quiser me interrompendo com as dúvidas que você for tendo a respeito da série, ou se você quiser que eu te apresente o conceito geral e depois a gente entra nesses detalhes e da metade pro fim do vídeo a gente entra talvez em alguns spoilers, né? Mas a gente avisa o pessoal, né? Pra não estragar a experiência. Porque ela é uma história que, embora se trate de jornada e não necessariamente de um final surpreendente, um plot twist, ainda é interessante reservar essas surpresas e essas ideias para você às vezes ter o vislumbre desses conceitos bem imaginativos que foram colocados na série. Então, bem, começando simplesmente por dizer o que eu achei do geral. Eu gostei da série. Eu tava ali entre dar um 9,5, 9, eu dou 9,5 pra série, na verdade. Eu sinto que falta algum elemento, talvez, pra ficar perfeito, mas falar isso dá até entender que tem algo faltando. Tem, mas ela acerta em quase tudo, sabe? Então, um outro elemento ali, talvez, que pode não agradar os fãs, ou talvez alguém que vem assistir sem conhecer a série também, a série de quadrinhos, eu digo, talvez estranho, não entenda algum elemento, mas eu acho que apesar de tudo isso, ela consegue se explicar muito bem. E nos próprios quadrinhos, ela vai sendo apresentada, elementos novos vão sendo adicionados e o universo do Sandman vai sendo explicado ao longo da série, né? Não é tão... Embora isso é ok, eu não vou dizer que é ruim nem que é bom, mas é interessante pra quem tá começando a ver. Logo no primeiro episódio, no primeiro trecho, tem uma narração do próprio Sandman explicando um pouco do Reino do Sonhar e de como aquilo funciona. É bem curto, ele não se aprofunda tanto, mas é para dar um panorama geral para a pessoa iniciar a série com algum conhecimento, lá da mesma forma que você vê no Star Wars e em algumas outras séries, né? Que de início te explica um contexto geral para você não cair de paraquedas sem entender nada. Então ele comenta a respeito do mundo do Reino do Sonhar, comenta a respeito também do mundo desperto, né? Porque ele até diz, né? Isso logo nos primeiros segundos da série, que existe o Reino do Sonhar e o que as pessoas chamam de mundo real, que na realidade eles chamam de mundo desperto, né? Porque não é mais real do que o Reino do Sonhar também. Não tem menos valor que ele, por exemplo. E isso até entra alguns conceitos filosóficos e tal, né? Mas ali, pra entrar já então na trama da série, o que a gente tem? Existe nesse universo, nesse mundo do Sandman, existem os perpétuos.
que são entidades superiores até aos deuses, que existem antes do universo e vão existir depois que o mundo acabar, por exemplo. Uma das primeiras criações ali do mundo. E eles são, isso em ordem de, sei lá, por idade, né, digamos assim, quem veio primeiro, né, até quem são os mais novos, que seria o Destino, a Morte, o Sandman, depois vem o Delírio e Desejo. Não, desculpa, falei errado. Desejo e Desespero, e por último, a Delírio. Desejo e Desespero, nem dá pra dizer que um é mais velho que o outro, porque eles são gêmeos, então, tipo, meio que nasceram juntos, né? Mas cada um representa... Pode falar, recomendo. Não, eu tô concordando aqui, mas uma dúvida. Você falou que um teve um nascimento mais próximo do que o outro. Como é que é? Porque eles sempre existiram. Sim, eles surgiram assim que a existência, o primeiro, por exemplo, a partir do momento em que o primeiro ser existiu, o destino estava lá porque é ele que basicamente ditava o destino, a trajetória que aquele ser, não vou nem dizer que era pessoa, ia seguir, entendeu? E a partir do momento em que a primeira vida existiu, surgiu a morte, porque é ela que dá a vida e tira. E o sonho, porque todo ser consciente é capaz de sonhar e desejar já entra pro outro perpétuo, né? Mas de sonhar, de almejar ou de simplesmente entrar no reino do sonhar e descansar ali também, digamos assim, né? Então é como se eles fossem surgindo a partir da necessidade daquele aspecto da existência, entendeu? Não é como se alguém dissesse, agora eu vou criar o sonho porque eu quero que a humanidade sonhe ou algo assim. Não, ele surgiu a partir do momento em que o primeiro ser começou a sonhar, basicamente, ou a partir do primeiro ser que poderia sonhar apareceu, ele surgiu, entendeu? Então, é algo meio que aconteceu ao mesmo tempo. Ele vem daquela mesma pegada que a gente tem quando fala de mitologia ou fala de lendas, etc. Que em alguns conceitos, alguns termos são até um pouco obscuros, o que aumenta a mística daquela entidade, sabe? Não é explicadinho, olha, ele nasceu no ano 4.587 antes de Cristo, de manhã, não é algo nesse sentido, é mais místico, sabe? Ele surgiu antes da humanidade e etc, e vai existir depois, algo um pouco mais abrangente, o que contribui com essa questão da mística, como eu acabei de falar da história, sabe? Então, bem, voltando aqui, esses são os perpétuos, e a história é focada em um deles, em específico, no caso, que é o Sonho, ou o Sandman. Ele tem vários nomes, né? Morfeu, Sandman. Inclusive, a gente tem até uma tradução pro nome aqui no Brasil, que acho que é Zé Pestanha, alguma coisa assim. Acho. Mas, um esqueminha assim. Inclusive, você já viu, você deve ter visto até representações desse personagem. Você já chegou a ver o filme, por exemplo, O Segredo dos Guardiões? Que tem o Papai Noel, o Coelhinho da Páscoa, tem o Sandman lá também. O Sandman é o anão baixinho. Todo gordinho, dourado e tal também. Mas a ideia é o mesmo, baseado na mesma mitologia, no mesmo folclore, etc. Então, o que acontece? Na trama, um grupo de praticantes ali de uma seita maligna do mal, que não mostra tantos elementos malignos do mal que eles tenham feito, né? Mas eles estão tentando invocar a morte e aprisioná-la para, a partir daí, terem poder sobre a vida e a morte. Inclusive, ali... Isso é logo nos primeiros minutos da série. Eles comentam, né, que o líder dessa seita, que é o Roderick Burns, tá querendo reviver o próprio filho que morreu. Então ele quer trazer a morte para poder tornar isso possível e, claro, ter poder sobre outras coisas também. E eles fazem o ritual, eles conseguem tudo que é necessário, só que o ritual meio que dá errado, né? Porque eles conseguem realmente invocar um dos perpétuos, que eles não sabiam que eram uma família dos perpétuos e tal, mas eles invocam o perpétuo errado, eles conseguem trazer na realidade o sonho, não a morte. E quando isso acontece, isso tem um impacto muito grande na humanidade e no sonhar, que é o reino do sonho, porque tipo, todos eles têm os seus reinos, sabe? Cada um dos perpétuos.
Então, o que acontece? Muitas pessoas não conseguem mais acordar, outras não conseguem mais dormir, outras perdem a capacidade de sonhar, e não só no sentido de dormir e descansar, sabe? Mas no sentido de almejar, desejar e ter como objetivo alcançar algo, sabe? E tem fora que por conta da ausência do sonho no sonhar, o sonhar, o reino dele começa a definhar, sabe? Por conta da ausência dele, porque ele é o sonhar, ele é o sonho. Ele não é simplesmente um sonho ou o rei dos sonhos, não, ele é o sonhar, ele é essa entidade, até é interessante comentar isso. Ele, assim como todos os outros perpétuos, os seus irmãos, ele é a personificação daquele conceito. Ele é o avatar daquele conceito. Ele não é alguém que manda, tipo, ele não é como se dissesse que sei lá, fazendo uma alegoria bem babaca, assim, bem simples assim, né? Tipo, é dizer, né? Eu sou o fulano é o presidente do Brasil, é ele que comanda, dá as regras, etc. No caso, o Sandman não é nesse sentido, ele é como se, por exemplo, se fosse fazer direto assim, é como se ele fosse o próprio Brasil, saca? Ele é aquele conceito, ele é aquela personificação. Ele não é quem controla ou quem manda. Ele também manda, porque ele controla tudo, mas ele é basicamente aquilo em si, sabe? Tudo que ele cria, tudo que ele monta, dentro do sonhar, ele põe um pouco da essência dele mesmo naquilo. Então parte dele tá naquilo, entendeu? Inclusive isso é algo explorado depois na série. Mas, ou seja, apesar de todos esses impactos e tudo mais, ele é mantido preso. E aí a gente já tem algumas adaptações, né? E eu vou falar que dá menos spoiler, talvez. Que no caso da série, ele fica por 100 anos preso ali dentro. Enquanto que na HQ, ele fica por 75, agora eu não sei exatamente quantos, mas são 70 e poucos anos. Então, na HQ isso é uma... 75, daí na série ficou quanto? 100 anos. Na HQ, agora eu não vou dizer exatamente quantos anos, mas foi 70 e alguma coisa. E na série foram 100. Adaptação de época, né? Porque ele acorda nos tempos atuais, é isso? Sim, acorda já na contemporaneidade e tal, né? Lá para 2016, se não me engano. Isso é uma adaptação interessante, né? Trazer pra nossa época e tudo mais. Isso não... Tipo, acho que ninguém reclamou disso, né? E... Aí então, o que acontece? Em determinado... Como eu acabei de falar, ele ficou preso 100 anos, quer dizer que ele se libertou, né? Então, o primeiro episódio basicamente retrata isso, né? O momento em que ele é capturado, o que acontece durante a sua captura e a forma como ele se liberta. Então, nesse momento da live eu ainda não vou entrar em questão de spoilers, né? Então eu vou falar, esse é basicamente a sinopse da série. Então, a partir do momento que ele entra ali... Ah, e outra coisa que você já viu logo no comecinho, né? Ele faz uso de algumas ferramentas, né? Que no caso é a algibeira, que contém areia, o elmo... Acho que não lembro se o nome é exatamente elmo, mas o elmo, o capacete. E a joia. Então, a algibeira que contém areia, a joia e o elmo. E quando ele é preso, eles tomam isso dele. E ao longo de todos esses anos, essas ferramentas meio que se espalham, sabe? Inclusive, nos quadrinhos, essa acaba sendo a relação que ele acaba tendo com outros personagens da DC, né? Porque o Sandman é um personagem da DC. Então, por exemplo, a Joia tá relacionada com a Liga da Justiça, a Algibeira relacionada com o Constantine também, da Vertigo, e a Areia, a Joia... Ah, e o Elmo tá no Inferno. Então, a partir daí, ele sai numa jornada de autodescoberta e ir atrás dessas ferramentas que lhe foram tomadas, entendeu? Então, tá. Esse é o conceito que é apresentado inicialmente, essa é a sinopse. E eu disse que eu gostei e meio que apresentei a ideia. Mas agora falando de alguns elementos ali, né? O elenco. Tipo, o elenco, pra quem... Isso já é um pouco mais fácil, porque acho que mesmo que você não tenha assistido ou lido, você já consegue ver essas adaptações. O ator que eles pegaram pra interpretar o próprio sonho, que é o Tom Sturridge, ele ficou muito bacana no papel. Tipo, desde as primeiras imagens eu já achei interessante. Ficou praticamente igual, né? Sim, tem algumas adaptaçõezinhas. Não sei nem se é adaptação, porque alguns elementos, por exemplo, que você vê nos quadrinhos, apesar do ator ser bem branco, quase pálido, né? Nos quadrinhos ele é um branco quase que espectral, sabe? Algo surreal ali, né? Não parece algo natural.
os olhos dele, mas são só pormenores que não influenciam em nada na questão da história, sabe? Seria talvez até legal, mas não sei se ficaria bom, não sei. O resultado final ficou bom, em resumo. Então, e não só questão visual, né? Mas a própria voz dele é uma voz bem grave, sabe? Em alguns momentos até meio gutural, pesada, que foi uma forma interessante de transpor uma das características do quadrinho, né? Que você vê nos balões de fala e tudo mais no quadrinho, você vê sempre que quando ele tá falando, o balão de fala é todo negro, sabe? E as letras em branco, que dá um aspecto de ter um impacto diferente, né? Uma forma visual de tentar representar a voz dele, e aqui acho que foi bem transposto também. Ele passa um pouco dessa sobriedade, desse ar um pouco mais sério. E além disso, além desse personagem, tem também algumas outras adaptações que a gente vê, por exemplo, na HQ, como eu comentei agora há pouco, você tinha o John Constantine. Em determinado momento, que o Sandman procura ele para tentar recuperar a algibeira, etc. E na série não tinha os direitos, né, para poder fazer uso desse personagem. Então eles acabaram adaptando, colocando a Johanna Constantine, que é uma personagem que existia também nos quadrinhos, na série do Sandman, só que ela é uma ancestral do Constantine. Então pegaram essa mesma atriz, que é a Mesma personagem? Que faz essa mesma personagem, tanto na versão no ancestral, quanto na atual, entendeu? E embora isso, pelo que eu tenho visto, tá dividindo opiniões, né? Mas eu gostei bastante dela interpretando o John Constantine. Eu acho que ela conseguiu trazer a essência do personagem. Aquele cara meio arrogante, petulante, cheio de si, sabe? E isso eu acho que foi bem transposto. E, inclusive, isso na minha opinião agora, só falando, né? Eu até gostaria de ver uma série ou alguma coisa trabalhando esse personagem, sabe? Mas só falando por cima, provavelmente não vai acontecer. Outro personagem também bem interessante e que teve uma adaptação foi da Morte, que nos quadrinhos ela aparece muito com o Sandman, sabe? Com a pele bem branca, os cabelos negros ali também, etc. Tem uma tatuagem no olho. E aqui pegaram outra atriz para fazer. Pegaram uma atriz negra para representar ela, mas ficou muito bem representada. A atuação dela, ela aparece, se não me engano, em um único episódio. Em um único episódio. E ela, sabe, ela rouba a cena ali. Inclusive, o nome da atriz, deixa eu ver que tá anotado aqui, que ela é a Kirby Howell Baptiste. Esse nome eu não conhecia essa atriz, então. Mas ela tá muito bem ali. Ela é uma que talvez até aconteça, né? E seria muito interessante ver histórias dessa personagem, sabe? Porque ela, pelo contrário, eu não sei se é interessante entrar nesses detalhes agora, né? Mas ela é uma representação muito interessante da Morte. Depois eu entro um pouco mais disso pra falar em alguns pormenores, né? Falar de alguns spoilers mais pra frente. Inclusive, o do Constantine, a questão dele não poder aparecer, tem alguma relação com as séries que foram lançadas? Parece que eles estão com algum projeto em andamento pra ele, algo nesse sentido, sabe? E eu não sei qual foi a negociação, mas não liberaram os direitos pelo que eu entendi, pelo que eu vi o pessoal comentando a respeito, sabe? E acho que o mesmo se aplica à questão da Liga e tal, né? Embora essa eu acho que nem caberia também aqui, né? Não sei. A Liga da Justiça, né? Sim, sim. Ela, na realidade, ela não tem um papel tão presente. Era mais mencionada e mostra um determinado trecho ou outro. O John Jones, né? O Caçador de Marte, aparece um pouco mais ali, interage até um determinado trecho com o Sandman. Isso nos quadrinhos. Não temos isso na série. Mas não é algo que acho que teve algum impacto, assim. É interessante pra gente, que é fã dos quadrinhos e tal, ver isso representado, mas não foi algo que atrapalhou a história, sabe? Ainda mais né, que é lançado pela Netflix, né? Tem todo esse BO da Warner e agora a Discovery tá tomando conta, cortando um monte de série, então acho que... Inclusive, a série é uma parceria da Warner com a Netflix, né? Você vê ali logo no início da série aparecendo o logo da Warner também, sabe? Sim, então, total. Falei meio que por cima, né, da questão do elenco, mas, e acho que não dá pra deixar de falar também do Coríntio, né, interpretado pelo Boy Holbrook, que também tá muito bacana, e ele tem o seu papel nessa história.
um pouco mais estendido do que a gente teve nos quadrinhos, o que pode, para algumas pessoas, dar a entender que ele é, sei lá, o vilão principal, o vilão por trás de toda a história, porque ele aparece ao longo da história, mas eu não tenho essa interpretação, porque apesar de ele estar ali em muitos momentos, ele acaba aparecendo mais como um facilitador, ou como alguém que tá tentando agir, como eu de facilitador, né? Tentando dar alguns elementos para aqui e ali para conseguir manter o sonho longe do sonhar, basicamente, né? Mas até o arco onde ele realmente é o vilão, onde ele é um personagem um pouco mais ativo, né? Um pouco mais não, né? Muito mais ativo. Ele não tem um papel tão fundamental, entendeu? Então é mais uma ponta aqui ou outra. E acabou meio que sendo, acho que uma saída que eles encontraram pra costurar, sabe? A série como um bloco todo. Porque isso é uma coisa que eu não sei como que o pessoal vai receber depois, né? Talvez nessa primeira temporada já tenha um gostinho disso. Que é, nos quadrinhos, o Sandman tem uma questão de seguir uma cronologia, seguir uma sequência de ações, principalmente no primeiro trecho, no primeiro arco, que é o Prelúdios Noturnos, e um pouco também no Casa de Bonecas, que acontece um pouco depois e tal. Mas depois disso, o Sandman conta histórias que acontecem em momentos diferentes, com pessoas diferentes. Em alguns deles, inclusive, o Sandman mal aparece, porque ele não é exatamente uma série que se foca só nesse personagem, sabe? Inclusive no segundo arco você tem um pouco disso já. O Sandman aparece por todo o arco, mas ele tem uma presença menor do que ele tem no primeiro, que é quando você tá focado nele, buscando as ferramentas dele e tudo mais. Inclusive no primeiro arco, até num dos episódios, se não me engano é o quinto, ele não tá tão presente assim no episódio, que inclusive é um dos melhores da temporada. Mas você vê que ele é uma série meio que episódica, no sentido de que muitas histórias se fecham. Não tem toda aquela noção de continuidade, sabe? O primeiro episódio, você tem ele sendo capturado e ele se libertando. Tipo, tem uma solução. No segundo, eu vou atrás do item A. No terceiro, atrás do item B. E cada um desses momentos vai sendo concluído, sabe? Inicia-se a trajetória, o trajeto, o objetivo lá, a jornada dele, para recuperar, por exemplo, a areia. Ela se conclui em um episódio. Para buscar o elmo, se conclui em outro episódio. Então ele vai fechando. E o arco inicial ali do Prelúdios Noturnos, ele conclui no sexto episódio. Aí você... Inclusive o sexto é quase como se fosse um filler, né? E no sétimo em diante, até o 10º, pega outro arco, que seria a Casa de Bonecas. E ali ele também se fecha. Então essa temporada toda ela engloba 2 arcos que se fecham e dá um gancho para a próxima temporada. Mas acho que você assumiu, Felipe. Sim, eu tô arrumando as câmeras, mas pode ir. Ah, tá, beleza. Então, ele se fecha, deixa alguns ganchos para a próxima temporada, mas ela consegue se concluir aqui, sabe? E bem, antes de entrar em spoilers, eu vou mencionar só esses pontos por enquanto. Além disso, a questão de efeitos visuais. Ele oscila um pouco, mas no geral ele tá muito bom, principalmente considerando que é uma série, né? E, sei lá, anterior, por exemplo, às séries da Marvel, a maioria não tinha esse nível, essa qualidade de efeitos visuais. Algumas cenas em específicos, ele não tá tão legal, mas mesmo nesses momentos, ele consegue convencer, mesmo porque o foco não é os efeitos especiais. Ele meio que te dá um vislumbre de toda aquela questão porque ele trata de sonho, e justamente pela natureza disso, você acaba tendo algumas representações bem fantásticas, sabe? E que necessitam de efeitos especiais para conseguir ser mostrado de forma convincente. Ah, comentaram aqui no chat, né? Sim. Quantos episódios tem a série? Tem 10. Então, um arco ele começa no episódio 1 e vai até o 6, e outro vai do episódio 4 até o 10. Você achou uma boa adaptação desse estilo, ou precisava de mais episódios? Não, eu acho que também, né, esse número de episódios, ele não fica arrastado, sabe? Sim. E nem fica corrido. Eu acho que foi um tamanho legal pra Porque adaptar também isso. tem o quê? 1 hora cada episódio ou não?
40 minutos? Oscila, varia. O primeiro episódio é o mais longo, que tem 50 e poucos minutos, se não me engano. Aí tem episódios que tem 35, outros tem 40 e pouco, então ele não tem o mesmo tamanho. E acho que funcionou bem, nenhum deles é pesado. Algumas séries, algumas histórias, alguns momentos, não tem por que se estender muito. E é interessante que eles se concluam naquele episódio e fechem dessa forma. Porque daí ele consegue trabalhar um conceito, um episódio, digamos, já tava usar outro termo para não confundir ninguém, né? Consegue trabalhar aquele arco, aquela problemática em um episódio fechado, entendeu? Então se eu não preciso que ela se estenda demais, o episódio é menor. Se eu preciso que ela tenha alguns elementos a mais para trabalhar melhor, desenvolver melhor, ele é um episódio mais longo. E faz sentido dentro dessa série. Então, questão dos efeitos, eles funcionam muito bem. Tipo, inicialmente você tem logo na primeira cena, né? Você vê um corvo, que é um companheiro, digamos assim, um companion, né, do Sandman, que passa do mundo desperto e vai pro sonhar. E ali você vai vendo meio que sendo apresentado o reino do sonhar através do voo do corvo. E ali tem uns... Tipo, eu ouvi muitas pessoas dizendo que não ficou tão legal. Na minha opinião, ficou bacana. Eu gostei do que foi apresentado ali. É um primeiro vislumbre que você tem no Reino do Sonhar e a qualidade ali tá ok. Não vou dizer que é algo absurdo, assim, nível de cinema e tal, mas eu acho que tá... Por o que a série tinha pra mostrar, eu acho que a nota... Tipo, tá bem alta a nota que eu daria ali. Entendi. É que... Isso daí é o que eu queria te perguntar, né? Porque a galera fala... as séries hoje em dia tá com... bons efeitos especiais. Né? A gente tinha essa ideia até vir as séries da Marvel e ver que não é bem assim. Porque por causa principalmente do Game of Thrones, né? Que teve uma qualidade ali nível cinema. Mas Game of Thrones é um caso à parte, né? Porque ele foi uma série que explodiu mais ou menos depois da terceira... Assim, ela já nasceu bombando. Mas após a quarta temporada, quinta, que os caras viram que tem que finalizar de uma forma grandiosa, pode ser que o finalzinho não agradou muitos fãs no quesito de roteiro, mas efeitos especiais os caras investiram muito. Sim, né? Não dá pra reclamar desse aspecto, né? Não dá pra reclamar. E o Sandman, pelo que eu vejo, assim, pelos trailers e pelas cenas... A qualidade tá muito, assim, bem feita, né? Entregaram ali um esquema de qualidade. Mas o Sandman não só pode ser uma coisa muito... como é que eu posso dizer? Bem feita, assim. Mas a adaptação dele, das artes dos quadrinhos para a série, tem uma dificuldade ali, né? Porque o autor, o Neil Gaiman, ele... Assim, eu não cheguei a ler as histórias, mas pelo que eu já também vi várias artes, basicamente tem algumas coisas assim que você tem que parar, ficar olhando para entender o que tá acontecendo. Você acha que os caras mandaram bem com essa adaptação? Ou faltou... Mesmo tomando até o exemplo que você deu do Game of Thrones, o Game of Thrones tinha até uma vantagem, né? Não digo nem só da questão de orçamento, porque ao longo das temporadas o sucesso foi crescendo e ele foi tendo mais investimento, foi melhorando a qualidade. O que pode acontecer também no Sandman, é possível, né? Porque parece que foi muito bem recebido. Mas no Game of Thrones, ele é baseado na série de livros Crônicas de Gelo e Fogo, que por sua vez é uma série de livros, né? E por ter uma série de livros, ele não tinha uma representação visual que fãs poderiam esperar fidelidade, entendeu? Eles não tinham aquela amarra de que, por exemplo, fulano tem que ser assim assado. Já tem aquela imagem construída e que eles acreditam que tem que ser daquela forma pra série, por exemplo. Eles tinham um pouco mais de liberdade para tratar isso. A representação da muralha, a representação das criaturas, etc, etc. Mesmo que tenha descrição nos livros, entendeu? Porque no livro você tem que usar um pouco sua imaginação para representar. Então, para cada cliente, para cada espectador, ele pode ter uma representação diferente. O Sandman não, tava pintado ali, né? Tava no preto e branco ali, entre aspas. Então você via como que era a representação dele. Você via a representação do inferno, Lúcifer e todos os elementos que são colocados nessa obra. Que inclusive, as primeiras artes...
o desenho nos primeiros volumes não é tão legal, não é tão bonito. O que ganha é o texto mesmo. O que é bonito desde sempre, e inclusive eles reaproveitaram isso também, são as capas que você tinha nos quadrinhos, que era feita pelo Dave McKean, que tinha uma experimentação muito grande, sabe? Ele fazia uns esquemas de recorte, de colagem ali, umas ilustrações mais surrealistas, eu ia falar realista. Então, você vê na série isso nos encerramentos dos episódios, as artes dele representadas ali nos créditos, sabe? O que foi bem legal também, porque era algo muito marcante nos quadrinhos, as artes das capas, sabe? E que fazia total sentido com a proposta da história, que é essa questão do sonho, que remete àquilo que é surreal, que é abstrato, que é fantástico, etc. Aham. E eu acredito que dentro, isso tem que se levar em conta, né? Dentro do que era possível fazer em uma primeira temporada, querendo embarcar fãs e o público novo que nunca viu a respeito do Sandman, ou que só ouviu a respeito do Sandman. E eles conseguiram agradar, eu diria, conseguiram apresentar um produto de qualidade para esses dois públicos, entendeu? E mantendo fidelidade com o produto base, sabe? Eles são respeitosos com... Porque acho que é das adaptações mais fiéis que eu já vi de um quadrinho, sabe? Tem trechos ali, e isso acho que muita gente já deve ter comentado, tem cenas que são praticamente transpostas do quadrinho pra tela. Tem diálogos que são praticamente idênticos do que você viu no quadrinho. E isso eu já julgava algo muito importante, porque a essência do Sandman era essas questões de diálogo, mas eu diria que nesse sentido a gente não tem do que reclamar. Tiveram algumas adaptações referentes a alguns personagens, mas é tudo que cabe dentro da proposta, sabe? Cabe dentro da essência da história. Eles mantiveram isso, que é o mais importante, entendeu? E tem muito mais coisa que vai vir nas próximas temporadas que vão precisar de muitos efeitos também, e talvez até bem mais pesados, sabe? Então, pelo sucesso que essa série tá tendo, é possível que aumentem também a questão do orçamento. E aí a questão vai saber também quanto que vem uma próxima temporada também, porque pra trabalhar isso tudo não dá pra entregar rápido, né? Bem, mas isso ainda, acho que nesse momento eu vou falar do que a gente tem e depois a gente fala de suposições para o futuro, né? É porque Sandman, ele tem vários volumes aí, a qual eles podem estar trabalhando, né? Eu não sei como é que finaliza essa primeira temporada, mas imagino que eles deixam muita coisa para concluir futuramente. Diferente de Watchmen, né? Que é uma adaptação totalmente diferente dos quadrinhos, né? Nos tempos atuais, mas é uma história fechada. E é estranho, né? Ser, tipo, ver uma série com uma temporada só, né? Geralmente você quer ver mais temporadas, né? Entrou quase como uma minissérie, né? Exato. Aí, bem, o Sandman tem muito material ainda, né? E interessante até, isso comparando com os quadrinhos, que cada capítulo, cada episódio aqui, ele remete a um capítulo do quadrinho, sabe? Talvez tenha um ali que, se não me engano, que não tá, mas aí é uma história que talvez eles deixaram pra contar depois. Mas basicamente cada nome de capítulo é o mesmo nome que você vê ali, entendeu? Por exemplo, o primeiro episódio chama Sonho dos Justos, é o mesmo nome do primeiro capítulo do Sandman. O Som das Suas Asas, que acho que eu esperava bastante do quarto episódio, e realmente foi um ótimo episódio também, porque era um dos embates, né, do Lucifer contra o Sandman, que é algo que nos quadrinhos é uma das cenas mais belas assim que eu já vi num quadrinho, inclusive, sabe? E né, nem só de questão de imagem, mas do discurso, diálogo que tem ali dentro. Mas o quinto episódio também é maravilhoso ali. Sabe, eu não sei. Talvez eu pudesse comparar com o que a gente vê no Tarantino, no sentido de... Talvez seria interessante ver esse episódio que é dirigido pelo Tarantino, né? Bem, não vai acontecer, mas eu imaginei porque... Por causa do diálogo, tipo você fala? Também, tensão. Mas muito mais por conta da tensão crescente, aquele final absurdo, sabe? Mais escatológico e tal. E aquela tensão que vai aumentando e aumentando e você vai ficando cada vez mais... sabe, apreensivo com o que tá acontecendo e onde isso vai dar, e aquele final que você não espera. Não é nem um grande plot twist, mas sabe, aquele final chocante.
E isso foi muito bem adaptado também, né? Porque no início tem alguns momentos, por exemplo, no segundo episódio, se não me engano, ou no terceiro, que você tem algumas cenas que nos quadrinhos são muito mais gore, sabe? Mais pesadas. E na série não foram. Aí você imagina que mais pra frente vai estar bem mais leve também. Mas esse episódio 5 eles conseguiram chegar num limite legal ali, né? E, inclusive a série é 18, né? E em questão de efeitos especiais, foi muito bacana, foi muito bem... Foi bem eficiente pro que uma série poderia apresentar, eu diria. Ainda mais na primeira temporada. A caracterização também funcionou muito bem. Tanto pro Sandman quanto pros demais perpétuos que aparecem. Talvez o que ficou um pouquinho mais fraco, mas ainda assim não é ruim, foi do desespero. Porque nos quadrinhos ela tem uma aparência até meio grotesca aqui, né? Enquanto que na série ela não é tão pesada assim. Mas, por exemplo, o Sandman, como eu disse, ficou muito bom, a morte ficou, em especial o desejo, acho que ficou muito bacana, sabe? Muito bem representado, sabe? Você consegue ver, não só fisicamente, mas a vibe que tinha o desespero o desejo tinha nos quadrinhos representada pelo personagem aqui na série. Que se não me engano, ele é interpretado pelo Mason Alexander Park, que também é um... bem, eu não... Se não me engano, ele também é um personagem transgênero, um personagem não, o ator mas eu não vou entrar em detalhes agora, questão de gênero, porque eu não lembro exatamente qual que é o dele, que eu não quero falar errado. Mas o próprio desejo, ele não tem um gênero. Ele muda, né? Da mesma forma que os nossos desejos não têm gênero também. Ele muda de acordo com a pessoa que deseja e o desejo se estende para muitas coisas, né? Desejo de poder, desejo sexual, desejo de riqueza, fama, etc, etc. O desejo aqui ele representa todo tipo de desejo. E você vê essa malícia no personagem que condiz completamente com o conceito de desejo, sabe? Que inclusive é a mesma representação que a gente tem nos quadrinhos. E por isso que eu digo que ela tem toda essa fidelidade e é bem representado. E os demais também, é que esses são alguns mais marcantes, né? Mas o Corinthians também tá muito bem. O ator, ele o tempo todo atua com óculos, por conta de um detalhe específico do personagem. E apesar disso, ele consegue ser muito expressivo, sabe? É o lance da boca no olho. Sim, porque os olhos são uma ferramenta muito importante, muito... marcante, eu não diria, mas são uma ferramenta bastante presente na atuação de qualquer ator, né? Você representa também utilizando os olhos, sabe? Isso compõe muito fortemente as expressões, etc. E ele, apesar de não ter esse recurso, consegue entregar muito. Ele é um cara que, ao mesmo tempo que é charmoso, é ameaçador, e você percebe que tem algo errado, e tipo, foi muito bem... No geral, a série foi muito bem representada. Eu não consigo lembrar agora especificamente nenhum momento que eu achei que, nossa, isso aqui não ficou legal. Não vou dizer que a série é perfeita em todos os aspectos, mas eu diria que ela acerta em mais de 90% dos momentos, entende? E pra uma série que tá acabando de começar, que começou agora... e é claro, eu acredito que isso também muito se deva ao fato do Sandman, do Neil Gaiman tá envolvido com a produção, entendeu? Total, né? Porque há muito tempo propostas vieram pra ele adaptar Sandman pra alguma mídia audiovisual. Imagino que filmes, talvez outras séries também, isso eu não tenho certeza. Mas parece que sempre vinham... Existia aquela... Existia não, né? Era uma certeza do estúdio, né? Sim, querendo de alguma certa forma apresentava um conceito um pouco mais deturpado da obra, sabe? Por talvez jogar mais comercial, não sei, não vou entrar nesses pormenores. Mas aqui ele teve liberdade pra apresentar o que ele queria, que era a obra original, basicamente. Então... aconteceu isso com o Watchmen, né? Tiveram tantas propostas antes do filme do Zack Snyder de levar o Watchmen para outro lugar, porque ali tava estourando os super-heróis family friends, né, para crianças. Sim. E o Watchmen é outra proposta. Sim, então o Zack Snyder vendo isso, ele falou, não, se vai fazer errado, deixa que eu faço, pelo menos eu sei controlar aqui. Então o Watchmen, muita gente reclama, mas
poderia ter sido pior. Apesar de tudo que falaram, eu gosto do filme do Watchmen também, né? Eu também, quando assisti eu curti. Sim, até hoje eu curto, na verdade. Os quadrinhos são mais ricos e tal, né? Mas não dá pra tirar o mérito do filme. Ele foi um dos que conseguiram apresentar algo de qualidade ali. Até o V de Vingança também foi um que eu gostei bastante. Mas não vou viajar tanto nessas adaptações agora pra não perder o foco. Mas essa, sem dúvida, pra mim é a adaptação mais fiel a um quadrinho que eu já vi e uma das melhores, se não a melhor, sabe? E ela tem potencial pra crescer, justamente porque nesse primeiro momento ele tá conquistando algumas pessoas, então em alguns momentos ele pode não se arriscar tanto, sabe? Eu não quero que ele tente criar uma história original, nem nada. Eu queria ver realmente o que eu vi aqui, que é uma adaptação da história do quadrinho pra tela. E alguns podem criticar dizendo, mas se ele não traz nada de novo, se é a mesma coisa, pra que fazer essa obra, né? Tipo, pra que transpor pro áudio? Simplesmente transpor e não adaptar, não criar uma versão nova. Tipo, se ele não tem nada de novo pra apresentar, pra que criar, né? Mas, sei lá, né? Ter isso representado visualmente é algo que, sei lá, muito tempo atrás muita gente acreditava que não dava nem pra adaptar algo assim, de tão complexo que é esse universo, de tantos elementos que existem ali dentro, sabe? Uma coisa também que eu vi gente comentando que fez sentido referente à qualidade de efeitos especiais oscilar um pouco, sabe? Muitos dos cenários aqui, justamente pela natureza de sonhar e surrealista, etc., tem alguns lugares que eles não são tão frequentes de aparecer, entende? Então, por exemplo, você gasta pra caramba, faz toda aquela questão de ambientação, etc, etc, pra criar um inferno. Aí o inferno aparece em um episódio. Tipo, não é como, por exemplo, você criar o castelo ali que sempre... A sede, por exemplo, o castelo do sonhar ali, a sala do trono, digamos assim. Uhum. Que é um ponto que aparece várias vezes na série. Ele é muito bem trabalhado, sabe? E não é tão interessante, eu diria, no sentido financeiro pra eles, talvez, investir demais em algo que vai aparecer por alguns poucos instantes. Isso no que diz respeito a uma série. Em um filme você faz isso porque um filme tem uma duração mais reduzida e tem muito mais tempo pra produzir um período reduzido de tempo, sabe? Tipo, uma duração de 1 hora, 2 horas... 1 hora não, né? 1h30, 2 horas. E você tem anos, às vezes, pra produzir. Enquanto aqui, é isso tudo pra uma temporada inteira. Então, o esforço ali, eles têm que dosar por conta de dinheiro e mão de obra, etc. Pra conseguir encaixar no que é possível, né? Porque, tipo, a gente sabe que tem que ver o que é possível. Não é trabalho escravo também, né? O que tá acontecendo é... justamente isso, né? Os caras trabalhando demais. Tanto é que eu quero ver o que os caras vão fazer no Senhor dos Anéis. Porque nos trailers a gente vê aquelas montanhas com aquelas estátuas gigantes. Aquelas estruturas, assim, dos elfos. Caverna dos Anões. E eu acho que isso não vai ficar por muito tempo em tela justamente por causa do orçamento. Apesar que é um orçamento de bilhões, né? A série da Amazon Prime. É que alguns elementos, se eles gastaram muito pra desenvolver, eles conseguem reaproveitar, né? Por já ter modelado e talvez sets que são construídos. Então, porque você vê muito no Sandman dessa questão de tela verde, sabe? De fundo verde. Uhum. Porque, como eu disse, são cenas que aparecem, cenários, digamos assim, né? Que aparecem pouco e que são muito surreais e tal, né? E é complicado pra eles ficar construir um cenário ali, sei lá, pra ficar mais bonito, mais palpável, criar algo prático, com efeitos práticos, sabe? Pra representar aquilo. Total. Aí gasta demais naquilo ali, porque vai passar por, sei lá, 30 segundos. Ou menos até. Não é viável, não faz sentido para um estúdio investir dessa forma. Pelo menos não agora, né? E a não ser que seja uma cena extremamente memorável, que foi marcante nos quadrinhos. Isso aqui é um dos pontos altos da história. Tem que estar representado da melhor forma possível, né? E aqui, acho que os momentos em que isso acontecia, esse tipo de... quando esse tipo de fidelidade era exigida, ou melhor, fidelidade não, né? Porque fiel eles estavam sendo. Mas esse tipo de qualidade visual era exigida, eu acho que eles atenderam muito bem. Até comentaram aqui, né? Se a obra ficou fiel ao que ele esperava, então vale a pena assistir. Com certeza. Ficou, tipo... se alguém tem dúvida ainda, né? Essa série vale muito a pena ser assistida.
E pra quem gosta de fantasia, de discussões assim que pendem pro lado um pouco mais filosófico, talvez, e mesmo que você não esteja tão interessado nesse viés, nesse aspecto, você ainda consegue aproveitar o desenvolvimento da história e toda aquela fantasia, toda aquela aquelas situações surreais e tudo mais que a série consegue trazer, sabe? Eu meio que maratonei essa série quase que em um dia, praticamente, sabe? E veria de novo já. Gostei bastante ali do que foi o resultado, sabe? Porque são muitos anos esperando alguma coisa desse nível de qualidade pro Sandman, que merecia algo fiel assim e bem trabalhado, com carinho, sabe? E por conta de ter a mão do autor, com certeza tinha, mesmo que, sei lá, que ele não tenha controle 100% da obra, conseguiram fazer um produto muito bom com o que tinham ali disponível, sabe? Porque o material fonte era muito bom. Se eles conseguissem respeitar aquilo e representar aquilo de forma não só fiel, mas sei lá, um mínimo de qualidade visual também, né? Pra não ser só. Sei lá, né? Tipo, algumas séries antigas, por exemplo, você vê Doctor Who. Ele tem um texto muito bom, mas Sim. os efeitos especiais são Péssimo. mais duvidosos, assim. Mas ainda assim ele conseguiu se manter relevante até hoje para um nicho, não é? Porque o texto prende, né? O roteiro é interessante, sabe? É que na época não era tão exigente também a questão de efeitos, né, para séries, né? Então Sim. Mas eu digo mesmo 2005 até hoje. 2010, agora os novos Doctor Who, os efeitos são, assim, aceitáveis, assistíveis. Sim, eu considero. Os efeitos do Sandman são superiores às últimas temporadas do Doctor Who, por exemplo. Assim, são, total. Não que Doctor Who é bom pra caramba também. E eu tô querendo dizer essa questão da essência, né? Que o conceito de Doctor Who é muito forte. Por isso, mesmo que, que muitas vezes os efeitos não sejam tão bons, ele consegue se manter relevante, sabe? Star Trek também. Tipo, teve muitas. A gente comentou aqui no canal também umas cenas toscas que nem exigia efeitos especiais, mas era tão tosco que ficava engraçado. Mas assim, pela proposta da série, né, tecnologia, para onde vai a humanidade, tem várias ideias ali das séries que se mantiveram por anos, né? É o coração, né, que manda. Mas, e falando da temporada em si, aqui ele como eu disse, ele engloba 2 arcos, né? Que seria a Casa das Bonecas, mas falando de ordem cronológica, né? Primeiro Peludos Noturnos e depois Casa das Bonecas. Poderia até, mas eu não. Algumas pessoas disseram, eu vi, mas mesmo assim pra mim tá ok. Alguns disseram que seria interessante, sei lá, eles terem terminado no 7º episódio. Desculpa, no 6º episódio, que é praticamente onde conclui o primeiro arco, e deixado o segundo pra uma segunda temporada, sabe? Porque realmente tem uma mudança de tom muito grande de um arco pro outro, sabe? O primeiro é muito mais. Ele é mais. Tá, não que o segundo seja leve e alegre, né? Mas o primeiro é mais sombrio, sabe? Mais focado no Sandman, com a paleta de cores mais escura também, passa a maior parte à noite, etc. E quando na noite tá no inferno. Agora no segundo, ele já vai pra um outro foco. E daí você vê a personagem da Rose, que tá procurando o seu irmão, etc. Ele passa numa cidade, se não me engano, era. Bem, não lembro o nome da cidade. Mas é uma cidade de praia, saca? Então a maior parte da história se passa no dia, muda a paleta de cores da temporada na maior parte do tempo. E o foco acaba sendo. É muito mais nesses personagens, o sonho tá ali presente. Mas ele não é mais o personagem central, digamos assim, ali, né? Nesse caso, é muito mais aquela personagem, a Rose, que tá atrás do seu irmão. E são apresentados muitos conceitos interessantes também, como, por exemplo, a convenção de cereais, que é uma convenção de assassinos que se reúnem uma vez por ano pra falar do hobby deles, digamos assim, né? E mas de toda a temporada, os melhores episódios, na minha opinião, e acredito que na maioria das pessoas, são o 5º e o 6º. Mesmo que eu estivesse esperando muito mais o 4º, o que é apresentado no 4º episódio, que é quando ele vai pro inferno, enfrenta o Lúcifer, etc. Mas o 5º e o 6º, inclusive o 5º é o que eu te falei, que parece que é algo que me remete ao Tarantino, né? É um episódio que se passa praticamente todo em uma única locação, que é uma lanchonete,
com alguns personagens conversando aqui e ali, enquanto o John Dee, que é o vilão, né, desse primeiro arco, digamos assim, tá ali manipulando entre aspas, na realidade ele meio que faz com que as pessoas só contem a verdade, sabe? Então, isso leva a algumas consequências bem bizarras, sabe? Porque as pessoas não dizem o que pensam praticamente, não contêm o bom senso, digamos assim, né? E isso não só em questão de fala, de ação também. Então, como tirou deles essa questão da mentira, não só. Ele até coloca isso no final do episódio, que ele basicamente tirou o sonho das pessoas, o objetivo delas. Porque geralmente quando elas mentem ou quando elas até se auto-enganam, digamos assim, geralmente é porque elas têm algum propósito por trás daquilo, tem um objetivo, tem um sonho, tem um fim para aquela ação ou para aquele tipo de comportamento. Quando se tira isso dela, basicamente o que sobra são o quê? Os instintos mais primitivos, né? Que daí no caso você vê que seria a violência, o sexo, a fome, etc, sabe? Então, acaba sendo algo muito mais primal, entendeu? Que é o que acaba sendo as consequências do fim do episódio. Entendi. Mas há uma diferença entre o sonho e o desejo? Porque Sim. se a gente... o sonho que eu falo, o sonho de se tornar algo, o sonho de ter algo... Acho que... Tentando... Isso aí já entra mais pra um campo um pouco mais filosófico, talvez, né? Até um pouco fora da série, né? Porque ali ele estabelece desejo e sonho, uma coisa, né? Mas não sei se na série ele... Ou na obra ele chega a juntar. De certa forma. São dois conceitos diferentes, tanto ali quanto fora, né? Porque o sonho basicamente seria aquilo que te inspira, no sentido de te mover a algo ou de objetivar alguma coisa. Enquanto o desejo, já ainda mais na representação da série, seria algo um pouco mais íntimo no sentido de que te gera impulsos para atingir a determinado objetivo, sabe? É algo um pouco mais aqui até passa mais essa ideia, né? Algo um pouco mais primal, um pouco mais carnal, não, porque o desejo aqui ele não é só por questão física, mas sei lá, desejo de poder, desejo de dinheiro e etc. O desejo, sei lá, não se priva só nisso. Tipo, eu tenho desejo de ajudar as pessoas na África. Não, sim, se foram só alguns objetivos, né? Na realidade, isso parece mais alguns exemplos, eu disse. Mas isso parece... Isso não... Bem, não sei. Aí teria que pensar um pouco mais pra gente viajar também. Eu entrei nessa daí, mas tem nada a ver com a série. Porque é muito mais... Por exemplo, você ouve muito mais fácil algo dizer, eu tenho sonho de um mundo melhor, né? Ou desejo um mundo melhor. Qual a diferença, né? O que mesma coisa. Que difere, né? O seu desejo do seu sonho. É que dá pra entender na proposta do Neil Gaiman a respeito de separar, né? Tipo, o desejo é uma coisa... Ali ele coloca como algo mais pecado, vamos dizer assim, algo mais carnal. Sonho, algo mais bonito. Eu entendi o que ele... Bem, pelo menos é a minha interpretação, né? Eu acho que ele quis dizer mais isso. Mas no fundo, pode ser as duas coisas mesmo. Tipo, eu tenho desejo de comer uma coxinha. Comer uma pizza. É difícil você falar, meu sonho é comer uma coxinha. Tudo bem. Inclusive quando algumas questões de... A gente vê algumas pessoas, né? Eu tenho o sonho de uma casa nova, eu tenho sonho... Meu sonho era, sei lá, ir no programa do Jô, mesmo que fosse eu não posso mais, né? Sabe? Eu desejo ter uma casa nova. Parece que... Sonho parece geralmente... Parece, né? Voltado para algo um pouco mais referente a ideal, sabe? Uma idealização, algo um pouco mais... Não diria só abstrato, mas algo que às vezes sobre um aspecto moral, talvez, ou ético, costuma ser um pouco mais benéfico, não sei, aí eu tô viajando também. Desejo
costuma se relacionar a algo um pouco mais negativo, né? Porque quando às vezes você se move simplesmente pelo desejo, você deixa de ser racional, sabe? É que a galera, assim, Não completamente, né? Mas. não completamente, mas sempre tem o oposto, né? O desejo e tem o medo. Na verdade, tem o medo e tem a ambição. Daí tem o desejo e tem a dor. Tem sempre um contraste ali. Ambos podem ser movidos racionalmente ou emocionalmente. Mas você sempre tá agindo com essas duas emoções. Uhum. Sim, sim, de certa forma, né? Até tem uma frase, acho que em um filme do Hellraiser, eu não me lembro qual, que diz algo como. Bem, não vou parafrasear a frase exatamente igual, porque também não me lembro exato. Mas ele fala algo como que a humanidade está sempre aprendendo ou pelo prazer ou pela dor. Exato. Isso daí mesmo. Porque. Mas não que o prazer seja algo ruim. Sim, sim. E é muito mais fácil aprender, na realidade, pela dor, que seria o trauma, na verdade, né? Do que pelo prazer, ou só sei lá, talvez pelo. Às vezes quando adestra um animal, assim, isso indo pra um sentido bem mais baixo até, né? Se ele faz algo errado, é muito mais provável que ele bata no animal para educar do que simplesmente deixe de dar uma recompensa. Não bater, mas dê algum castigo para ele entender que algo foi feito de errado, sabe? Enquanto que se ele faz algo correto, ele recebe uma recompensa. Ele associa aquela ação com algo positivo. E se ele faz algo errado, ele associa com uma punição. E é muito mais fácil você lembrar da punição do que te marca mais, né? Te marca, mas tem estudos de... que a gente não vai entrar aqui, porque a gente tá falando de Sandman. Mas... Sim, a gente também não é psicólogo, né? Pra dizer isso com tanta propriedade, né? A gente é só dois caras. A gente estuda algumas coisas, mas tipo, o livro O Poder do Hábito fala que fizeram testes com duas equipes, onde uma é mais forçada a fazer tarefas com pressão, com palavras negativas, e a outra é mais jogado ali a questão da recompensa. E a segunda equipe teve bons resultados, enquanto a primeira equipe foi cada vez mais decaindo, porque as duas têm aquela questão da força de vontade, e a força de vontade é finita. Então, quanto mais recompensas, mais a força de vontade vinha, e enquanto a segunda equipe, mesmo se tivesse uma recompensa ali, eles iam movido mais pela dor, né? Tipo, vai dar errado, e se der errado, você tá fora. Então é uma coisa pelo meio medo, que... né? Pelo medo. Então é uma e pegada... essa tensão gera desgaste, né? Sim. Então é aquela questão, tipo, um emprego, né? Um trabalho. Você entra num trabalho ruim, por mais que você tá ali ganhando o seu salário, tem uma hora que você não aguenta mais seu chefe. Você pede demissão. Mas... a gente trouxe numa discussão aqui, mas pode continuar do Sandman aí, que é legal debater também essas paradas sobre sonho e desejo. E abre espaço, né? Porque o Sandman é uma obra que incita esse tipo de discussão, esse tipo de questionamento referente não só a aspectos mais gerais da existência, como a gente tá falando aqui da nossa capacidade de aprender com a dor ou com o prazer, etc., mas também para questões internas também, sabe? De motivação, do que a gente tá fazendo na nossa vida e etc., sabe? E esse tipo de obra que de alguma forma te gera um questionamento e te tira do lugar comum, te faz se mover, olhar para você mesmo, ver o seu lugar ali, entender o que você tá fazendo de certo, de errado, que de alguma forma te modifica, sabe? Sim. Te gera algum movimento, alguma ação em você. Essas obras são as mais interessantes, sabe? São. E Sandman é uma delas, né? E, tipo, ela é interessante. Aí algumas coisas pontuais, assim, digamos assim, me organizar pra falar, né? Porque vai vindo uma ideia, a outra eu vou me atropelando, não falo nenhuma, né? Por exemplo, assim. então, o que acontece? Algumas pessoas comentaram, isso entre aspas é verdade, mas a questão da série, alguns dizem que seria interessante se tivesse sido liberado, por exemplo, um episódio por semana, ou algo nesse sentido, pra dar tempo
para especulação e discussão, uma vez que essa série é uma série para se discutir sobre, para pensar a respeito, você parar e analisar cada episódio, o que foi apresentado, não só no sentido técnico, mas no sentido filosófico e esse aspecto da existência, por exemplo, de autoanálise, etc, sabe? É claro, você pode assistir se você quiser, né? É uma proposta interessante, você fala, beleza. É claro que se você vai sem saber de nada e quer só maratonar de uma vez, você acaba não pegando talvez esse aspecto. E se a própria série se prestasse a colocar de forma um pouco mais espaçada a cada episódio, forçando a pessoa a parar e pensar a respeito daquilo, especular sobre o que vinha depois, ou até entender as implicações do que ele viu, entendeu? Talvez pudesse ter sido uma atividade interessante, sabe? Mas eu não vejo isso como um problema, é só um pormenor, um detalhe, né? Você curte ver tudo de uma vez, e boa. Ou não? Eu curto ter a possibilidade de ver tudo de uma vez, entendeu? Eu posso escolher se eu quero ver de uma vez ou não. É que é aquela coisa, né? Com a internet hoje, meio que você não tem, por causa que você vai assistir o episódio 1 hoje, beleza, vou assistir o 2 só semana que vem. Daí você abre o Instagram, tá cheio de spoiler. Sim, né? Então, eu gosto da parada de um episódio por semana. Na real, eu nem sei, velho. Tem hora que eu falo, caramba, podia ter soltado tudo que eu já ia assistir. Depende da série. Em casos como o Sandman, não sei, porque já tem o material fonte ali igual ao que tá ali. Então, se você quer ver spoiler, vai ler HQ, você já vai saber o que é na próxima temporada, se for fiel, né? Mas pelo menos em referente a essa primeira daqui, você olha ali, você vê tudo o que ia acontecer e o que aconteceu. Meio que você sabia o que ia acontecer, né? Ou a série vai por caminhos muito longe dos quadrinhos, não longe de adaptação. E aí o pessoal não vai gostar, né? Porque eu queria ver minha obra ali, eu queria isso, aquilo. Aquela coisa também, não pode ser muito igual, senão fica chato. Você só saber tudo, nada surpreende. Aqui eu diria que foram pouquíssimos elementos que mudaram, pra falar a verdade. E justamente por isso que foi tão bom, né? Porque o material base é muito bom. Entendi. Sei lá. Eu gostei do que foi apresentado, né? E quero que continue com essa mesma fidelidade, né? A Carmen comentou, eu já prefiro assistir tudo de uma vez. Dependendo quantos episódios passa também, né? É que agora as melhores séries têm menos episódios, né? 10, 13. Sim. Mas aquelas séries antigas lá, Lost, tinha 24 episódios, não sei o que tem. 25 uma temporada. Sim. Mas eles lançavam um por vez também, né? Toda sexta passava na TV, alguma coisa assim. Sim. Agora com os streams... Ela também foi uma série meio evento também, né? Lost, né? Foi a primeira série onde teve a questão da galera especular, fazer teoria. Primeira série de TV que... E que foi se moldando de acordo com o público, pelo que eu ouvi a respeito, sabe? Sim. Determinadas coisas aconteceram na série, que gerou mais audiência em determinado momento, que determinado tipo de ação aconteceu. Aí eles falaram, então o público gosta disso, vamos fazer mais vezes, sabe? Então... Mas será que isso foi bom ou foi ruim? Porque chegou no final, eles não sabiam o que fazia, né? Daí meio que teve um desfecho ruim. Pelo que me consta, não foi muito bom, não. É claro, tem seu valor a série, não tô dizendo que ela foi ruim, mas... Teve algumas questões ali que, talvez por não ter aquele fio artístico que te faz, é essa história que eu quero contar e é isso que eu vou dizer. E é mais interessante, porque, por exemplo, o Sandman, eles estão contando uma história que já existe e estão seguindo aquilo. Eles não vão modificar a história no meio do caminho pra tentar agradar, porque falar, o pessoal gostou daquele tipo de luta, vamos então fazer um pouco mais de ação? Não é essa a proposta também. Mas esse tipo de ideia, sabe? Mas, bem, assistam a série. Da minha parte, eu não tenho muito mais o que acrescentar agora, porque acho interessante, mais pra frente, talvez a gente fazer algum outro vídeo falando mais a respeito, quando talvez saia algum novo material, de uma nova temporada, de um novo elenco, e talvez especular do que pode ser adaptado.
90% de chance de ser tão fiel quanto a primeira temporada. Espero que seja. E se for esse o caso, é até mais fácil. Não tem tanto o que especular, na verdade. Mas pelo menos deixa até mais animado com o que pode vir, né? Eu diria. E tomara que o ego não suba, né? E os caras mantenham ali a qualidade, né? Sim. Deu certo na primeira temporada, né? Por que modificar isso na segunda? Talvez de repente alguém fala, não, beleza, a gente veio, a gente conseguiu nosso público, vamos trazer algo novo? Vamos fazer algo diferente? Vamos fazer algo diferente pra se desprender um pouco dos quadrinhos e apresentar uma nova história e tal, pra gente ter a nossa própria identidade. É interessante esse tipo de ideia, mas não é o que eu quero ver no Sandman, né? Tomar cuidado. Tipo, sabe quando os caras fazem o primeiro filme e dá muito bom, e daí no segundo os caras extrapolam, tipo, nossa, mandei bem, e daí o cara se solta muito, tipo, Matrix. Né? Mas tomara que não aconteça isso, que os caras se mantenham aí. É que, como eu disse, nesse exemplo que você deu, por exemplo, ou até em outros, eles não tinham uma obra pronta pra adaptar ou o roteiro todo feito pra montar e fazer uma série ou um filme. Foi sendo desenvolvido de acordo com o sucesso que a série ou o filme foi tendo, né? Aqui ele já tem um material bem consolidado, com uma boa base de fãs, e uma nova base de fãs está sendo formada agora por conta da série. Gente que não viu os quadrinhos e que pode vir a ler os quadrinhos por conta da série. Ou por curiosidade, ou porque se encantou com esse universo e não sei. Mas aqui eles, seguindo nesse padrão, não tem... É difícil eles errarem, sabe? Porque se manter assim. Se manter esse padrão, eu digo, né? Se tentarem fugir disso, pode dar certo, pode dar errado. O mais provável é que dê errado. E mesmo que dê certo, o pessoal é capaz que não gosta porque vai falar que não é fiel. Então. Tipo o William. Cara chato aí. Sei de nada. Cara que não deixa o autor evoluir, explorar mais. Você tem alguma dúvida, algo a acrescentar? Da minha parte, acho que foi mais isso, pra falar a verdade. Não, tá show de bola. Deixar pra futuramente falar alguns outros pontos, né? Tem que separar um tempinho. Tá vindo bastante coisa, tem bastante coisa que eu não assisti ainda. Agora vai vir Senhor dos Anéis, esse eu tô ansioso pra assistir. Quero ver o que eles vão... Bom, né? Uhum. Então, é uma das séries que eles não podem errar. Né? Porque vai ter comparação com os filmes, né? Clássicos. Já fazem 20 anos, né? Os filmes que foram lançados, já ficou velho. Faz já. tanto tempo assim, né? Mas tá aí, mais uma série comentada. Agradeço o pessoal que ficou até agora. Pra galera que tá assistindo no YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho. Já deixar seu like e deixar o comentário aí o que achou de Sandman. Uhum. Quem gostou, fala aí. Quem não gostou, fala aí também. Comenta o porquê. Exatamente, deixa aí seu comentário. E é isso, né, William? Tem mais alguma coisa? Não, por enquanto é só, pessoal. Por enquanto, até lançar a segunda temporada é isso. Aí vai saber, né, quando isso sai. Já sai. Sucesso da primeira. Mas então, valeu aí, galera. Falou, tamo junto. Valeu, William. Falou. Beleza, falou, valeu. Tchau.